E aí, guerreiros, tudo bem? Alexandre Bento aqui. Hoje, terça-feira, a gente começa um projeto aqui de resolução de questões, tá? Resolução de questões para a Polícia Civil. Nesse momento agora focado em escrivão, depois a gente vai para agente também e outros projetos aí de segurança pública, beleza? Então é o seguinte, hoje aqui a gente vai estudar direito constitucional e a gente vai estudar direito penal geral. A gente vai pegar um item do edital, então olha só, o que traz aqui? Noções de direito constitucional, certo? E noções de direito penal. Dentro do direito constitucional, temos o item 1 e o item 1.1 fala assim, direitos e garantias fundamentais. Observe primeiro, eu já falei isso lá na minha live de análise estratégica para esse edital, que penal vem muito pequeno, certo? Isso sinaliza algumas coisas. Então a gente só tem basicamente dois itens aqui. A gente tem direitos e garantias fundamentais e segurança pública. Lembrando que segurança pública teve uma alteração recente, certo? Eu não diria que vai cair não, tá? Mas eu tenho que saber. Se cair, já pensou, eu não souber, não tem como, né? Até porque não vai ter questões falando a respeito da alteração que teve, da inclusão da polícia penal. Seria bem interessante, eu tenho que saber, tá? Mas não fique focado só nisso, não, que pode cair outras coisas dos elementos de segurança pública. Beleza. Agora, o que é direitos e garantias fundamentais? É o artigo 5º? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui na Constituição, temos o título 2, tá? Dos direitos e garantias fundamentais. Dentro do título 2, eu tenho vários capítulos. Então, o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, depois os direitos sociais, depois nacionalidade, depois direitos políticos, partidos políticos, beleza? Então, observe, não é só o artigo 5º, é do 1, ou do 5º até o 17, beleza? Mas é bem tranquilo. O que eu já te recomendo desde agora? Leitura, lei seca desses itens aqui, porque vai te garantir 60% a 70%, beleza? Vai ter outras coisas que não vão estar aqui, né? Pode ter uma jurisprudência, alguma coisa, mas é muito importante que você leia nos seus tempos livres, tá? Leitura descompromissada e também leitura organizada, beleza? Naqueles momentos mais descompromissados, só para ler mesmo, mas também que tem aqueles momentos que você vai lá e escreve, faz um resumo de cada um desses. Com isso aí não tem como você acertar praticamente tudo, beleza? Mas vamos ao que interessa, pessoal. Eu vou usar essa metodologia com vocês de resolução de questões, que vai te ajudar muito nessa prova para quem já tem uma noção, beleza? Isso aqui é para quem é isso aqui? É para aquele cara que já estudou, ele sabe, só que ele está inseguro e ele acha às vezes que precisa fazer um outro curso. Não precisa, ele precisa fazer questões. Eu vou ensinar agora a como você fazer questões de maneira matadora com olhar de concurseiro e fazer muito mais questões, beleza? Então temos aqui 11 questões. Um detalhezinho que eu queria antes de começar, já que nessa introdução aqui, é o seguinte. Eu uso aqui o que é concursos, tá? Você pode usar outro, não tem problema. Eu gosto muito do que é concurso por uma série de coisas, principalmente pela questão da comunidade, dos comentários. Muita gente não gosta porque são muito poluídos. Eu já acho que é a grande vantagem do que é concurso, é essa quantidade de comentários, que às vezes são mais assertivos e melhores às vezes e traz elementos que os professores não conseguiram ver ou não teriam tempo de mostrar, beleza? Vamos lá, porque o professor, pessoal, assim, por isso que eu vou fazer isso aqui com a mentalidade matadora de concurseiro, tá? Porque o professor, sabe o que é? Ele olha o gabarito, ele vai tentar explicar pelo gabarito. Às vezes um ou outro ele vai falar assim, mas tal coisa. Mas ele vai, não, o concurseiro ele vai olhar com aquela mentalidade assim, de estar fazendo a prova. Então, às vezes ele não concorda e ele vai trazer algum elemento que a banca não trouxe, o professor nem olharia daquela forma, tá? É olhar com um olhar de estudante, olhar de quem quer passar em concurso, beleza? Então, assim, eu recomendo você ir lá no caso do que concursos e você já começar aqui, ó, nos filtros. Você vai aqui em questões, tá? Concursos públicos, questões, e você vai olhar no filtro. Dá uma estudadazinha. Primeiro item é você estudar como ele organiza. Então, como ele organiza, por exemplo, as matérias. Ó, é um pouco grande, né? Mas vai, dá uma olhadinha. As matérias que você tem são poucas. Isso aqui eu nem... né? São bem clássicas. Direito constitucional, direito administrativo, é só para você dar uma olhadinha. Mas dentro da matéria, por exemplo, ó, vamos olhar aqui, constitucional, né? No nosso caso aqui. Então, temos aqui, ó, direito constitucional. Filtrei, né? Só para título de curiosidade, ó, quantas questões de direito constitucional tem? Já começa a dar uma olhada nisso. Caracas, 28 mil questões de direito constitucional. Então é muita coisa, né? Muita coisa. Então, assim, direito constitucional é uma questão que cai muito. Aí eu já olho o quê? Qual é o segundo item que eu olho? Como ele organiza o assunto. Por quê? Porque não necessariamente ele vai trazer como traz o edital. Às vezes sim, às vezes não, tá? Então eu já vou olhar aqui, ó, olha só. Teoria da Constituição, tá? Vou olhar como ele organiza, para eu conseguir fazer uma linkagem entre edital e entre a forma de filtrar questões aqui, beleza? Olha só, no caso aqui, ó, temos a teoria dos direitos fundamentais,
Direitos individuais. Ó, direitos individuais a gente viu que está dentro lá, né? Só dentro dos direitos individuais eu tenho vários direitos, certo? Direitos individuais, remédios constitucionais, tá? Habeas corpus, ó, ele está muito mais divididozinho do que o edital. Direitos sociais. Então isso é até importante porque dessa forma aqui também ajuda mais. Beleza? Se eu quiser fazer só de um itemzinho lá do edital. Beleza? Tranquilo. Dá uma estudada nisso aqui. Dito isso, vamos para o que interessa, vamos para as nossas questões. Beleza? Então, vamos lá. 11 questões aqui do nosso assunto. A gente pegou aqui o edital. E a gente hoje vai pegar sobre o artigo 5º, que está dentro de direitos e garantias fundamentais. Vamos matar esse item aqui. Beleza? Primeira questão. O direito de propriedade é constitucionalmente garantido, devendo as propriedades atender à sua função social. E aí, certo ou errado? Artigo 5º, pessoal, tranquila, questão fácil. Contudo, quero que vocês atentem para uma coisa. Ele traz 2 incisos do artigo 5º, beleza? Porque o artigo 5º ele não trouxe apenas um. Porque o artigo 5º fala assim, ó, no 22, é garantido o direito de propriedade. E no 23, a propriedade atenderá à sua função social. Então, ele combinou aqui, certo? E isso é muito comum dele fazer. Às vezes eu poderia, mas um itemzinho absolutamente tranquilo. Vamos olhar aqui, ó. As pessoas não costumam ter dúvida, só 4%, 5% de erros, então um item entra. Por que eu trouxe aqui esse item? Porque é uma maneira didática de te revisar um item, beleza? Não, mesmo não sendo difícil, beleza? Então, usa as questões assim. Agora, olha só, vamos lá. Outro item aqui. De acordo com a Constituição Federal de 88, de jurisprudência, julguem quanto ao mandado de segurança. O mandado de segurança preventivo, impetrado contra ameaça de lesão, conserva seu objeto, interesse processual, ainda quando o risco se traduz em efetiva violação. O que vocês acham? Pessoal, outro item clássico do SESP, que é uma coisa simples, mas que ele coloca com palavras rebuscadas para te confundir. Vamos lá. Se eu falasse assim para você assim, ó, é o seguinte, se por acaso eu tenho um mandado de segurança preventivo, ou seja, antes de ter uma lesão, de acontecer aquele negócio, eu já entro com mandado de segurança preventivo, certo? Mas depois vem realmente aquele dano, acaba acontecendo, será que esse mandado de segurança que eu entrei lá atrás, ele vai perder o objeto? Se eu falasse assim para você pensar, não, mas não faz sentido, né? Eu entrei com mandado de segurança preventivo porque ainda não tinha acontecido. Eu entrei. Aí, de repente, aquilo aconteceu mesmo. Então, acabou, mas se fez acontecer, eu vou perder o meu objeto da ação? Não. Se eu falasse assim, seria fácil. Mas ele coloca o quê? Ó? O mandado de segurança preventivo, impetrado contra ameaça de lesão. Ou seja, tinha apenas uma ameaça. Um direito líquido certo meu vai estar sendo ameaçado, apenas ameaçado. Ele tem ainda o seu objeto, né? A cerne do processo. E também tem um interesse processual, mesmo quando esse risco, que era apenas risco, se transformou numa violação. É lógico, mas olha só, ele colocou da maneira rebuscada, beleza? Então, questãozinha que parece difícil, mas é fácil. Peguem, já começa esse linguajar, tá, pessoal? Então é isso, ó. No caso do mandado de segurança preventivo, se houver uma lesão, então deveria ser o mandado de segurança repressivo, mas eu já tinha andado com preventivo, então sem problema nenhum, beleza? Então ela é o quê? Certo ou errado? Certíssima, não é isso? Beleza. E aí, essa questão era difícil? Ó, aqui já começou, mais gente caiu. Então já começa a sinalizar, já começa a entender, pessoal. Usa essa estatística para você começar a entender quando que uma questão pega, quando que não pega, com outras pessoas igual a você, entendeu? Tem um concurseiro que caiu no peguinha, não caiu. Então você já vai ficar vacinado só de olhar essas estatísticas aqui, ou entender como a banca funciona, beleza? Então, e a 3 aqui agora, ó. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, de modo que a controvérsia acerca de matéria jurídica não autorizará a concessão da segurança. Também ele está falando de uma maneira rebuscada, mas ele está falando basicamente o seguinte, que o mandado de segurança é para direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, habeas data. Beleza, isso aí todo mundo sabe, né? Está aqui na Constituição, ó. Mandado de segurança. Sempre, pessoal, sempre lendo a Constituição. Sempre fazendo questões, volte, faça questão de ler aqui mesmo, tá? Aqui, ó. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger líquido e certo, não amparado por HC, habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Olha, revisão fantástica aqui, beleza? Então, até aqui,
o item tranquilinho, certo? De modo que a controvérsia acerca de matéria jurídica não autorizará a concessão de segurança. O que ele está falando? Então, se tiver uma controvérsia, se, por exemplo, já que é um direito líquido externo, se tiver não tiver muito claro, tiver alguém pensar diferente, então o julgador não pode conceder o mandado de segurança, certo ou errado? Pessoal, vamos pela lógica aqui. Já pensou, no direito não existe nada sem controvérsia, né? Não tem nada sem controvérsia. Então já pensou se eu tivesse que ser tudo pacífico, na prática, quase nunca ia ter mandado de segurança. Então já é um pouco estranho por isso. Mas nesse caso, eu não quero nem que você reflita sobre isso. Eu quero te mostrar que tem o quê? Que tem uma súmula. A súmula do STF já, digamos, pacificou isso, certo? Então é o seguinte, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Marca aí, faz nas suas anotações, acabou, porque cai bastante. Caindo essa súmula, você já marca, já marca. Beleza? Então, o item está o quê? Errado, porque a súmula fala que autorizará. E aqui está falando que não autorizará. Beleza? Então vamos lá. Agora uma questãozinha interessante. Só que é uma questão anulada. Por que eu trouxe uma questão anulada, pessoal? Para vocês darem uma olhada. Por que eu fiz uma coisa dessa? Porque eu quero que vocês observem o seguinte. Essa questão, não estou trazendo ela tanto pela questão do objeto em si. Mas vamos ler aqui, né? É vedada ao cartório a cobrança de valor para efetuar registro de nascimento civil, que é um direito reconhecido a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Por que essa questãozinha eu trouxe ela? Pessoal, essa questão, no gabarito preliminar dela, ela trouxe que era errada, certo? Depois, no definitivo, ela trouxe que era certo. Por que ela trouxe que era certo? Porque tem uma lei, né? A lei dos registros públicos, que tornou gratuito esse registro tranquilo. Beleza, então tinha uma lei. Só que aí, quando o SES explicou, olha só como é que o SES explicou a mudança. O item aborda a matéria noções de direito constitucional, previsto no edital de abertura do certame, está correto, considerando-se os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição de 88 e a temática dos direitos e garantias fundamentais. Pelo amor de Deus, cara, como é que uma banca faz isso? Ela não explicou nada e elas estão cansadas de fazer isso e jogar com a cara da gente. Ela vai lá, muda, não explica nada. Só que por que eu trouxe ela? Que, tipo assim, o judiciário, nesse caso, ele falou assim, aqui não, peraí, não é bem assim. E nesse caso, extrapolou os recursos extrapolou o objeto do edital. Né? Então a banca não pode fazer. Veja que o judiciário ele tenta nunca entrar muito no mérito, às vezes até coisas absurdas ele deixa passar. Mas nesse caso, por uma questão de extrapolar o item do edital, ele foi lá e mandou anular o item. Inclusive, pessoal, nesse caso foi tão do jeito que teve uma nova classificação do concurso. Já tinha tido o resultado, certo? Já tinha tido o resultado, e aí teve que ter o resultado com base na. Teve muita gente subjúdice. Foi uma confusão esse concurso do MPU aqui, tá? Eu conheço gente que ficou... Nossa, teve gente que entrou, eu conheci gente que entrou, gente que saiu, foi muito complicado. Gente que perdeu posição, gente que ganhou. Então, trouxe mais nesse sentido, beleza? Só para vocês saberem desse posicionamento, dessa possibilidade, beleza? Mas já é uma coisa aí para vocês anotarem, beleza? Vamos lá. Agora a quinta, pessoal. Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais. De maneira que a autoridade pública a desobedecer terá sujeito à responsabilização. Pessoal, sobre esse tema de tratados internacionais, de emendas constitucionais, de processo legislativo, mas especificamente no que diz o artigo 5º, são dois pontos aqui que a banca quer te pegar. Ela vai falar que os tratados internacionais, se tiverem o mesmo processo da emenda, vão ser uma emenda constitucional, né, semelhante à emenda. E por que está errado? Que é os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Beleza? Então, e outras vezes ela vai falar que é os tratados internacionais de direitos humanos, só que não tem nenhum tipo de rito. É só ser um tratado internacional de direitos humanos. Não, tá? É sempre isso que cai. Nesse caso aqui, olha só, está errada. Por quê? Porque ele fala assim, os tratados internacionais de direitos humanos possuem status de emenda. Não é bem assim. Para ele ter status de emenda, o que é que ele precisa? Aqui, ó, artigo 5º, parágrafo 3º. Ele precisa os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, 2 turnos em cada um, 3/5, certo? Serão equivalentes à emenda. Ou seja, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos que passam pelo mesmo processo, certo? Das emendas. Ou seja, se os legisladores decidem, vem lá um tratado, vamos fazer uma votação aqui, mas é uma votação de qualquer maneira? Não.
praticamente ao mesmo processo das emendas. Então, se transforma em emenda. Beleza? Então, é isso. Então, quando ele for te pegar na questão, ou ele vai falar que são, como ele fez aqui, sobre direitos humanos, e não vai dar nenhum requisito para isso, ou então ele vai dar todo o requisito, mas ele vai dizer que é só tratados internacionais. Generalizou. Beleza? Então, olha só, o item está o quê? Errada. Beleza. E agora, vamos para a próxima, pessoal. Item 6 aqui. Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algema, desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito. Sem grandes considerações, é certinha. Eu só quero trazer aqui para você, pessoal, para vocês, ao quê? A súmula vinculante número 11, tá? Que ela traz vários elementos para o uso de algema. Essa você tem que ler, tá? Então, para ser lícito, as algemas têm que ser em caso de resistência, receio de fuga, tem que ter perigo à integridade física do próprio agente ou da própria pessoa. Enfim, tem uma série de requisitos aqui, tá? E o detalhe que tem que ser, a justificação tem que ser por escrito. Ok? E esse agente aqui pode ter responsabilidade disciplinar, civil, penal, beleza. É interessante a gente saber disso, porque às vezes o que a gente pensa do que seria mais lógico na prática não é bem assim, né? Do que acontece na prática. Mas beleza, é o que está aqui na lei, é o que está na súmula e é assim que para nós interessa aqui, beleza? Próxima. Item número 7 aqui. Conforme o texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E aí, galera, essa questão pode causar uma certa dúvida. Questão de prazo. Certo ou errada? Errada. E onde que está o erro? Vê aí se você acha. Pessoal, o erro é... olha só o que a Constituição fala. Ó, vamos procurar aqui a palavra imediatamente. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família ou à pessoa por ele indicada. Então, o erro está em dizer que é 24 horas. Não é 24 horas. Sabe por que ele quer causar essa confusão para você? Sabe por quê? Olha só, já pensando, vamos pensar como é que a banca funciona. Porque ela sabe que às vezes você estuda muito e tem lá no CPP, realmente fala a questão de 24 horas. Mas por que é o 24 horas? Para o auto de prisão em flagrante e para nota de culpa, que também o artigo 306, parágrafo 2º. Beleza? Fazendo esse link aqui, mas o que interessa para nós, que no caso, como é que é na prática, pessoal, como é que ele vai fazer, não interessa. O que interessa é que a Constituição fala que é imediatamente comunicado ao juiz e à família do preso. Beleza? Ok? Item 7. Vamos ver aqui as estatísticas da outra anterior que fala da súmula. Ó, muita gente errando aí, ó, 26%. Beleza? Por isso que eu trouxe a questão, 26% de um total bastante, né? De 14 mil pessoas que responderam. Aqui, por outro lado, ó, muita gente também, 42% de pessoas errando aqui, tá? Então, você acha que essa questão, você tá vendo aí achando que essa questão é tranquila, olha só, peguinha clássico aqui, beleza? Confunde muita gente. Ok, vamos lá. Questão número 8. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. E aí? Princípios, falando aqui de princípios. É isso mesmo, né, pessoal? Um princípio meio constitucional. Um princípio aqui meio... Peraí, eu tô... Ah, tá. Beleza, vamos lá. Um princípio aqui meio constitucional, meio penal, tá? Mas, embora a gente esteja fazendo aqui de constitucional, e essa questão seja até de direito penal classificada, mas olha só. E aí? Certo ou errada? Beleza? Por que eu trouxe essa questão? Certinho, não é? Não, galera. Errada. Você consegue saber onde está o erro? É muito clássico desse tipo de questão. Ela dá um princípio e dá o conceito de outro. Ela dá um conceito de outro e diz que é outro princípio. Nesse caso, o princípio não é da individualização, embora até pareça. É o princípio da intranscendência da pena. Beleza? Princípio da intranscendência da pena. Mas hoje está difícil aqui esse negócio. Ah, tá aqui. É o princípio da intranscendência da pena. Beleza? Aqui, ó.
passará da pessoa. Ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio. Isso você já sabe, é tranquilo, né? Só que esse não se chama o princípio da injustiçação, é o princípio da intranscendência. E olha só, olha por que eu queria te mostrar isso aqui. Primeiro, ó, a quantidade de comentários. Então, quando tem muito comentário, é uma questão polêmica. E segundo, olha só, galera, 65% de erro. A galera caiu, imagina aqui, ó, aqui na tranquilidade da casa, tranquilo, pesquisando. Imagina isso numa prova. Isso aqui derruba muita gente. Se cair algo parecido com essa, sempre derruba. Não, se cair não, sempre cai. Toda prova tem um tipo de que ele faz essa mistura de conceitos e sempre derruba muita gente, beleza? Ok, 9. A decisão que concede mandado de injunção, em regra, gera efeitos ultra partes. Não precisamos saber aqui o que é mandado de injunção. A gente só precisa... Ele está falando assim, que em regra gera os efeitos ultra partes. Isso aqui é um conhecimento um pouquinho mais elaborado, mas eu estou te ensinando aqui, né? Você, pessoal, olha só, esquece professor. O professor vai te passar a base. Você tem que ir aprendendo com questões. Você vai aprender... De repente, o professor não conseguiu te dizer quais os efeitos do mandado de injunção, ele não conseguiu te explicar, ou você até explicou, você não conseguiu lembrar, mas fazendo as questões você vai lembrar, beleza? Olha só aqui, ó. A lei, acho que é 13.000, tem a lei, né, do 13.300, tá? Ela fala o seguinte, ó. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes. Então, olha só. Se é limitada a partes, a gente chama de interpartes. Tá? Contudo, poderá ser conferida eficácia ultrapartes. Então, ultrapartes e erga omnes são o quê? É regra ou exceção? É exceção. Poderá. Interpartes é apenas as partes do processo, do litígio, né? E ultrapartes. Ultrapartes são partes que não estão no processo, são além das partes que estão no processo, né? Geralmente é uma categoria, alguma coisa assim, beleza? E erga omnes para todos. Então, no caso do mandado de injunção, pessoal, a regra é que é interpartes, não ultrapartes, beleza? Questãozinha errada. Vamos ver aqui quanto a rasteirinha que pegou na galera. 40% é considerado para nível certo. Errado é considerado muito errado. Se a gente considerar, pessoal, só para você ter ideia, se a gente considerar que no cara ou coroa, em tese, você tem 50% de acerto, ou seja, com conhecimento deliberado, as pessoas errar 40% é muita coisa, né? Às vezes até jogar. Tem questões com 60% de erro, seria melhor ter jogado na moeda, muitas vezes. Beleza? Ó, e o 10 aqui, ó. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade poderá ser extraditado. Questãozinha recente, relativamente recente. Questãozinha que traz um conhecimento interessante de coisa que aconteceu recente. Vocês devem ter ouvido falar do caso da mulher nascida no Brasil e que ela cometeu um assassinato contra o marido dela nos Estados Unidos. E ela fugiu para o Brasil, parece que tinha alguma coisa relacionada, ela alega violência doméstica, alguma coisa assim. O marido era oficial, acho que da Força Aérea de lá, né? E aí ela depois foi presa aqui e lá estavam requerendo a extradição e foi concedida a extradição. Por quê? Mas, pô, né, brasileiro nato não será extraditado? De fato, o brasileiro nato não é extraditado. Contudo, se houver a perda da nacionalidade, aí pode ser extraditado. Beleza? E quais são os casos de perda de nacionalidade? Aí vamos aqui para a nossa Constituição, beleza? Aqui, artigo 12. Aqui, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, cancelada a naturalização, ou seja, não caso de nato, né? Mas também, ó, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira, certo? Então, assim, o que interessa aqui pra gente, certo?
é que nato não é extraditado, difere, mas pode perder a nacionalidade, e aí nesse caso pode ser extraditado, beleza? Questãozinha recente, interessante, para a gente cair alguma coisa relacionada. Agora olha só essa questão aqui como é interessante. A ordem postulada em sede de mandado de injunção, também chamado de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, deve ser concedida quando a falta de regra regulamentadora impossibilitar o exercício de direitos fundamentais ou de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania ou à cidadania. Vamos ver aqui, pessoal, o que a Constituição fala de mandado de injunção? Mandado. Eu sempre falo mandado, pelo amor de Deus. É mandado, né? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Pessoal, essa questão ela exige às vezes um conhecimento um pouquinho a mais, porque aí já teria entrar lá em controle de constitucionalidade, talvez um pouquinho de poder judiciário, porque é uma competência do poder judiciário, mas assim, para aprender aqui nessa questão, mentalidade aqui de concurseiro, o que você precisa saber é que a DIN por omissão é diferente de mandato de injunção. Eles têm uma coisa até parecida, mas a DIN por omissão ela é mais ampla, é para questões constitucionais. Não fala que é só a nacionalidade, a soberania e a cidadania. Já o mandado de injunção, ele é mais específico, ele está no artigo 5º, tá? Então, olha só, aqui, o mandado de injunção é para esses casos aqui. E a DIN por omissão, não, é para outros casos, inclusive, beleza? Então, além de ser uma coisa diferente da outra, não seria, eu estou restringindo aqui a DIN por omissão, beleza? Questãozinha errada. E vamos ver aqui qual a galera que entrou na... Cara, eu acho lindo, lindo, lindo. Quando eu vejo questão assim, meu olho brilha. Ainda mais quando eu acerto, beleza? Quando eu vejo essas questões que a galera errou, é fantástico, maravilhoso, porque é uma forma, se cair de novo, eu vou estar vacinado, eu vou estar aprendendo coisa que a galera errou, beleza? Fechamos aqui, pessoal, nossa provinha, nossa revisão aqui por questões de direito constitucional desse item aqui do edital, galera. Opa. Aqui, ó, já fechamos o itemzinho de direito constitucional. O direito constitucional tá tranquilo, né? Dentro, contudo, direitos e garantias fundamentais ainda tem bastante coisa, beleza? A gente vai aí na próxima, vai seguir. Vamos fechar o edital todo, pessoal. Se você pegar isso aqui depois para revisar e fazer mais questões, beleza? Ok. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer umas questõezinhas aqui de penal. Qual penal? Aqui, ó, penal geral, certo? Aplicação da lei penal. Esse item 1 aqui. Tem princípios, lei penal no tempo e no espaço, tempo e lugar do crime, lei penal excepcional, especial e temporária, contagem de prazo não vai ter. E retroatividade da lei penal. Vamos lá, vamos fechar aqui? Nessa mesma pegada. Vamos arrochar? Ó, isso aqui, de novo, repetindo, isso aqui é para quem nunca viu a matéria? Não. É para aquele cara que já viu a matéria e ele quer ficar revisando e não está conseguindo revisar direito e ele quer fazer uma outra aula porque ele se sente que ele não sabe o suficiente. Isso aqui é para você. É para você adquirir a segurança e saber que a melhor forma é por questões de você progredir, beleza? Então vamos lá. Ó, em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter se produzido o resultado. Galerinha. Aplicação da lei penal no tempo, lei penal no espaço. A gente precisa saber do macetezinho para nunca errar, porque cai demais nas provas. É a luta. No lugar do crime, eu uso ubiquidade. No tempo do crime, eu uso atividade. Olha só o que diz aqui o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Esse é o conceito de ubiquidade. É uma mistura de atividade, enfim, é uma mistura. Não vou entrar aqui no conceito de ubiquidade. Esse é o conceito, certo? E olha só o que traz aqui, beleza? Olha só. Praticado o crime, no lugar em que ocorreu a ação, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir. Lembre-se o seguinte, lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. É isso que você precisa saber e assim você vai acertar muito, muito mesmo, tá? Eu não vejo cair questões que suplantem isso, que seja muito além disso, desse item. Beleza, 2. Vou trazer uma questãozinha aqui para você,
para eu te ensinar essa forma de resolver questões aqui. Que tem o item 1, 2, 3 e 4. E depois vem perguntando aqui. Uma coisinha que eu quero que você entenda é o seguinte. Esse tipo de questão aqui é interessante porque eu consigo fazer, às vezes eu não sei os itens todos, mas eu consigo anular de acordo com as respostas. Contudo, eu não gosto, eu quero que você aprenda isso aqui. Eu não gosto de anular pelos itens certos. Eu gosto de anular pelos itens corretos. Por quê? Às vezes os itens certos, eu fico com uma certa dúvida, certo? Eu fico assim, porque às vezes eu esqueci alguma coisa, pode ter alguma coisa que eu não estou sabendo, no nervosismo ali. E às vezes o item está certo, pode ter uma coisa que eu nem sei que meio que torna o item errado. Agora, quando o item está errado, quando está errado, tá lá, o erro está lá, não tem como, está errado, acabou, certo? O que eu quero dizer com isso? Se eu falar assim, todo homem tem 5 dedos na mão esquerda, certo? Tranquilo, todo homem tem 5. Eu sei que é certo. Mas vamos supor que ontem aconteceu uma mudança genética na humanidade e agora tem homens de 7 dedos, certo? Então isso aí vai transformar aquele item em errado. Olha o absurdo que eu estou falando. Agora se eu falar assim, olha, os homens têm apenas 3 dedos. Então isso eu sei que é errado. Eu sei que é errado mesmo. Assim, o erro está lá. Eu consigo bater no erro, entendeu? Então foi forçado aqui, foi forçado, mas vê se você entendeu isso. Para quê? Para você não ter perigo de errar esse tipo de item aqui. Por exemplo, ó, a lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu, de acordo com o princípio da retroatividade benéfica penal. Item certo, não tem muito que a gente considerar. A retroatividade tá, ó, item do edital aqui, ó. Tá? Aqui, ó. E retroatividade da lei penal, tranquilo, tranquilo. Não tem muito o que falar disso aqui, não. A lei penal mais benéfica, se você estuda, a aula 1, 30 minutos da aula 1 já está falando isso, né? Ela retroage para o benefício do réu. É o princípio da retroatividade benéfica penal. Beleza. Contudo, eu não vou anular por ela. Eu vou esperar. Eu sei que ela está certa. Porque assim, eu já ia de cara aqui que é ou é A, ou a B, ou a D, né? Mas vamos aguardar um pouquinho. Em relação ao tempo do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria da atividade. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Então também está certo. Beleza. Essa aqui não teria, daria a tela tão certa que dá para a gente marcar. Mas olha só o que eu quero que você veja aqui. Ó. Em relação ao lugar do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria do resultado. Opa, achamos a nossa primeira errada. Porque lugar é o quê? Luta, né? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Então, se a 3 eu sei que está errada, aí eu venho aqui, certo? E ó, esse tipo de questão, galera, ele é o tipo de questão que ele é fácil, não pelos itens, mas ele é fácil pelas anulações. Ele já é feito para ser fácil mesmo, beleza? E a 4 aqui, a lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, ainda que ocorra a superveniência de lei penal mais gravosa ao longo da atividade delitiva. Pelo amor de Deus, o que é que ele está falando? Antes de responder esse item, até porque, vamos pensar aqui, né, ela poderia ser uma das corretas aqui, né? Vamos pensar o seguinte, pessoal, súmula 711 do STF. Aqui, ó, a lei penal mais grave aplica-se ao continuado ou ao permanente se a vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. De novo, eu não estou entendendo nada. Olha só para você nunca mais esquecer isso aqui. Ó, tá aqui nossa súmula. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao permanente. Se a sua vigência... É mais o seguinte, pessoal. 2 exemplos para você não esquecer. Crime continuado, um grande exemplo é o furto. Como é que é? O cara tá lá, todos os dias ele furta uma pequena quantidade, ele é caixa de uma mercearia e ele furta uma pequena quantidade. Aí o furto tinha uma pena X, né? Aí de repente veio uma lei e falou assim, agora não é mais X, é 2X. Então olha só, ele tem a oportunidade, eu todo dia estava furtando, eu fiz isso por 2 anos. Aí saiu aquela lei. Agora o que é que eu posso fazer? Eu posso parar de furtar, porque agora está mais pesado, ou eu posso continuar furtando, né? Contudo, imagine, olha só que contrassenso seria. Se a lei penal for mais benéfica, eu então vou dizer assim, eu estou furtando já há 2 anos, né? Eu estou furtando há 2 anos. Então, como a lei seria mais benéfica para mim, então eu posso continuar furtando
e eu vou continuar furtando, porque é um crime continuado, a delitiva, né, de progressão delitiva, eu vou continuar furtando porque eu vou ser beneficiado pela lei mais benéfica. Então, olha só, estava me dando um incentivo para eu continuar furtando. Certo? Agora, também imagina só, vamos pensar aqui no crime permanente. O crime permanente é o sequestro, um exemplo, né? Beleza, eu sequestrei alguém lá e tô lá. Aí, no meio do sequestro, tá 30 dias sequestrado, vem uma lei e fala assim agora, ó, sequestro é o seguinte, é X anos, agora sequestro é, sei lá, tantos anos. Então, é muito mais, né, por exemplo, no nosso caso aqui. Então, eu posso escolher, opa, peraí, com X anos eu tava sabendo tudo bem, mas agora que o risco é maior, eu não quero, vou fazer o quê? Ele pode soltar a pessoa, não pode? Agora imagina também o contrassenso. Se ele fosse beneficiado pela lei mais benéfica, então ele fala assim, quer saber? Agora vai para 60 anos o sequestro. Mas eu estou aqui mesmo com a minha lei. Quando eu comecei a sequestrar, era em uma lei mais tranquila, eu estou nem aí, não vou soltar não, vou continuar. Beleza? Então também seria um incentivo a pessoa não parar. Por causa disso, veio essa súmula que diz mais ou menos o seguinte, olha só. Que no caso, certo? Do continuado ou do permanente, se a vigência, certo? Do crime é anterior à cessação da continuidade, ou seja, ele não parou, né? Aquela continuidade ou permanência, aí eu aplico a mais grave. Entendeu esse negócio aí enrolado aí? Basicamente já está dizendo isso. Agora vamos ver o que a questão diz, pessoal. Ela diz o seguinte, que a lei penal mais benéfica aplica-se ao continuado e ao permanente, ainda que a superveniência, ou seja, uma lei futura, né, da lei mais gravosa ao longo da atividade delitiva. Você vê que é exatamente o contrário? Ou seja, a súmula diz exatamente o contrário. E aqui ele está dizendo o seguinte, que se vem uma lei mais gravosa, depois que eu ter feito um crime continuado ou permanente, eu vou aplicar mais benéfica, é tudo contra o que a gente está falando. Nesse caso também, a 4 está errado. Então só pode ser a 1 ou 2, como a gente tinha combinado, né? A gente já tinha visto que a 1 e 2 era correta mesmo, beleza? Vocês entenderam essa sacada minha de sempre ir eliminando pelas erradas? É mais garantido do que eliminar pelas certas. Para evitar, às vezes, eu já eliminar... Essa questão é uma questão tranquila, mas às vezes, pessoal, vem umas questõezinhas de arrepiar, beleza? Então, tranquilo, tranquilo. Essa foi a questão número 2. Vamos arrochar aqui agora, vai ser um pouquinho mais rápido. Vamos lá. 3. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. Galera, de novo, leitura é fundamental para essa mentalidade de resolver questões. Você já tem que começar a ver palavras-chave, né? Mas, e às vezes ele sempre vai trazer para você, ele não vai trazer uma linguagem tranquila, ele vai trazer uma linguagem mais rebuscada, beleza? Olha só, o texto faz referência a quais princípios? Então eu vou pelas alternativas, tá? Mas essa é uma questão absolutamente tranquila. Olha só, eu vou ler aqui de novo, nessa visão agora de tentar achar aqui, tá? Quando ele fala que o desvio, né? Ele é conhecido em cada ocasião como moral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo. Ó, o desvio não é, ele fala assim, o desvio não é o que é imoral, naturalmente anormal, ou socialmente lesivo, ou coisa semelhante. Ele está dizendo que o desvio é o seguinte, é aquele formal, lei, e previamente indicado pela lei. Ou seja, lei e tem que ser prévio. Vamos lá, lei e prévio. Muito tranquilo, não precisa nem ler isso aqui. Olha, legalidade e anterioridade. Beleza? Aqui, já vou seco. Ó, formal e previamente indicado. Formal, princípio da legalidade. Previamente indicado pela lei, princípio da anterioridade. Beleza? 4. Acerca das regras agora, ó, territorialidade e extraterritorialidade. Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra o povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. Galera, eu vi gente que estava errando essa questão por causa desse termo. Julgou ela errada por causa de alienígena. Alienígena, pessoal, é fora, né? Alienígena só quer dizer isso. O que é um povo alienígena? Um povo de fora, né? Ok. Vamos deixar essa... Eu quero comentar as outras aqui, tá? É interessante. Ó, se você já vê que uma é certa, você já para nela? Não.
Vamos pegar as outras aqui. Deixa ela, porque essa é a nossa certa, mas eu quero explicar ela depois das erradas aqui, ó. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido, devendo ser aplicado... Peraí. Vamos mostrar aqui, vai ficar mais organizadozinho. Mais organizado. Vamos lá. Ó. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido, devendo ser aplicado ao fato a lei penal brasileira, ainda que o agente não mais ingresse no Brasil. Pessoal, olha só. É um brasileiro, tem um crime lá em território estrangeiro. Por exemplo, tráfico, né? A regra é que ele é punido lá, certo? Tem os casos, a gente vê pessoas que cometem tráfico, beleza, eles vão, a regra é punido lá, porque a regra é a territorialidade. Então é a mesma coisa, se alguém comete um crime aqui, a regra é a territorialidade. Existem as regras da extraterritorialidade, ou seja, não foi cometido no território brasileiro, mas serão punidos pela lei brasileira. A mesma coisa. Lá também é a mesma coisa. A regra é a territorialidade. O mesmo estrangeiro cometeu o crime lá, né? Agora, se ingressar no território brasileiro, tem uns requisitos lá, beleza? Então tá errado, de qualquer maneira. Agora, crime contra a administração pública nacional praticado no exterior ficará sujeito à lei brasileira quando o agente criminoso que estava a serviço da administração regressar ao Brasil. Aí não. Crimes contra a administração pública praticado no exterior é um caso de quê? Extraterritorialidade incondicionada, inclusive. Então não depende do regresso, tá? Tem os vários casos lá, crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida do presidente, né? Contra a administração pública, enfim, tem uma série de regras lá, beleza? São os casos de extraterritorialidade incondicionada, beleza? E aqui, ó, crime praticado em embarcação de propriedade de governo estrangeiro. Opa. O crime, embarcação, propriedade de governo. Quando se encontrar em mar territorial brasileiro, ficará sujeito à lei penal brasileira? Não. Porque nesse caso é uma extraterritorialidade reversa. Vamos pensar aqui comigo, certo? A regra é a territorialidade. Se o navio é um navio público ou a serviço brasileiro, está num território estrangeiro, mas é um navio público. Tem a regrazinha lá, o que a gente vai fazer? Aplica-se a lei brasileira. Agora vamos pensar o contrário? É o contrário aqui, não é? É um navio estrangeiro, mas do governo estrangeiro, não tem dúvida aqui, e agora ele está no território brasileiro. Nesse caso vai aplicar a lei penal brasileira? Não, nesse caso será um caso de extraterritorialidade reversa, beleza? Porque é uma extensão do território estrangeiro, beleza? Agora aqui, ó. Crime praticado em aeronave brasileira de propriedade privada. Opa! Mas em território estrangeiro. Não se sujeita à lei penal brasileira. Mesmo que não seja julgado no exterior. Opa! Esse daqui é o princípio do pavilhão bandeira. A regra seria essa mesma, mas se não for julgado, aí eu aplico-se a lei penal brasileira. Por quê? Mas com alguns requisitos, que são os requisitos do artigo 7º, do 7, parágrafo 2º, que fala o seguinte, ó. Requisitos: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. A gente não vai comentar isso, mas tem vários elementos aqui, beleza? Pessoal, essas questõezinhas de direito de extraterritorialidade, territorialidade, são questõezinhas com muitos detalhes. Olha aqui, ó. Artigo 7º aqui, ó. Certo? Vale uma leitura que dá para matar tudo. Eu não vejo cair muitas coisas fora da leitura. Beleza? Beleza? Tudo isso aqui. Moleza, dá uma leitura, fazer muitas questões e com isso aí a gente vai gabaritar essa prova aqui no que diz respeito a esse assunto. Se cair desse assunto, com essa revisão aqui e fazendo mais questões que você vai fazer, não tem como não acertar. Beleza? Vamos seguir. Questão número 5. São 14. Vou dar uma rochada aqui. A respeito das características do direito penal, assinale a opção correta. Segundo o direito... Ah, tá. Já estava esquecendo, né, galera? Aí a questão correta. Aqui, ó. O crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. Não estranhe esse termo alienígena. É o princípio da justiça universal.
se domiciliado no Brasil, pode responder por crime de genocídio em outro país, tá? Para não deixar que alguém cometeu um crime de genocídio simplesmente não seja punido. Ok? A respeito das características do direito penal, assinale a opção correta. Segundo o direito penal, é possível incriminar a simples conduta humana que exponha a perigo bens jurídicos, ainda que não exista vítima determinada e direta. Galera, olha só. Opa, tá com um problema aqui, eu fiz uma anotação aqui, não foi. Vamos colocar aqui, ó. Ó, só para ver aqui, ó. Agora foi. Ó, não tá com erro, tá com erro. Mas beleza, vamos responder aqui. Beleza? Segundo o direito penal, é possível incriminar a simples conduta humana que exponha a perigos bens jurídicos, ainda que não exista vítima determinada direta. É o seguinte, o crime ele tem várias classificações. Eu posso ter a classificação formal, eu posso ter a classificação material, eu posso ter a classificação, que é aquela classificação tripartite, bipartite, que é a analítico do crime, né? Até quadripartite. Eu tenho tudo isso, beleza? Não é nosso foco aqui. Contudo, por exemplo, no conceito formal, o que é crime? É o que a lei manda que é crime. Né? Se a lei falar que plantar bananeira é crime, vai ser crime porque a lei mandou. Contudo, no conceito material, ela tem um seguinte conceito. É tudo aquilo que ele ataca, certo? O termo é expõe a lesão, ou ameaça de lesão, certo? Então tem casos que de fato nem aconteceu aquela lesão ao bem jurídico, né? Por exemplo, no caso de um roubo, né? Um roubo que a gente sabe que o roubo seria o quê? A diferença do roubo por furto, ou melhor, no roubo ele tem violência, né? Mas pensa bem, às vezes o cara chegou no roubo lá e ele apontou uma arma. Então ele não te machucou e pegou lá seu relógio, né? Então ele teve apenas a ameaça de lesão à sua integridade física. Não teve de fato a subtração da sua integridade física no sentido de te machucar, te lesionar, né? Mas teve aquela ameaça, beleza? Então, sim, nosso ordenamento jurídico tem condutas, certo? E só o fato de expor a perigo já é crime. É um caso que depois a gente vai ver com mais calma em outras questões, do momento consumativo, tá? Mas vai ter crimes que a consumação vai ocorrer exatamente quando houve aquela ameaça de lesão, e não exatamente na lesão, certo? Ok. Então ela é correta, tá? O direito penal tem princípios como fonte de integração da lei penal, que devem ser utilizados em caso de omissão legislativa, mas cuja aplicação é vedada para desfavorecer o réu. Galera, questãozinha boa. Essa daí eu acho que muita gente até colocou como essa. Pessoal, primeira coisa, princípios não é em caso de omissão legislativa. Princípio, você usa os princípios com omissão ou sem omissão. Isso aí seria o caso de quê? Vocês conseguem lembrar aí? É o caso da... Galera, até esqueci aqui agora o nomezinho. Peraí, vamos pegar aqui. Me fugiu aqui a... Ah, tá. É a analogia. Analogia. Uma coisa muito interessante que eu vou explicar aqui para vocês. Então, isso aqui seria o conceito de quê? De analogia. Aí, um detalhezinho, tá? Analogia pode ser usada em malam partem, ou seja, ela pode ser usada apenas em bonam partem, ou seja, apenas para beneficiar, ou eu posso usar analogia para prejudicar. Analogia apenas beneficiar, certo? Mas interpretação analógica pode também para prejudicar, tá? Isso cai, isso é interessante. Questões mais rebuscadas, questões mais refinadas. Então, por que o item está errado? Que isso aqui seria o que ele queria, na verdade, falar a respeito aqui, seria de analogia e não de princípios, beleza? De acordo com o direito penal, a aplicação de nova lei, no caso de esta estabelecer nova causa de diminuição de pena,
e nova causa de aumento para o tipo penal incriminador existente deve ser afastada a fato ocorrido antes de sua vigência, ainda que em benefício do réu. E aí? Errado, tá? No caso, a gente pode até fazer uma discussão aqui, essa questão de causa de diminuição de pena e aumento de pena, né? No caso de uma causa de aumento de pena, eu não, estaria me prejudicando, né? Mas o que você tem que levar em consideração é o seguinte, que no caso da diminuição de pena, nesse caso não vai ser afastado, porque está me beneficiando, então eu vou utilizar, certo? Então, ó, nova lei, teve aqui uma causa de diminuição de pena, vai me beneficiar, então eu vou usar ela, beleza? Ok, simplificando bastante. Segundo o direito penal, a fato praticado durante a vigente de lei excepcional, quando o fim do período de sua duração ou quando cessarem as circunstâncias que determinarem, não mais se aplica a lei excepcional. Eu já falei para vocês sobre o crime o permanente, o continuado. Tem um outro caso que se chama-se lei temporária e lei excepcional. Lei temporária, pessoal, é uma lei que ela tem um tempo. Ela fala assim, ó, durante esse tempo não pode isso, certo? Por exemplo, na Copa agora teve, né? Durante esse tempo aqui, se fizer isso, nesse tempo não pode isso. E a lei excepcional é para situações excepcionais. Então, a lei tem um tempo, lei temporária é um tempo. A lei excepcional é muito parecida, só que ela é numa situação de exceção. Às vezes uma guerra. Tinha um caso muito interessante que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha uma lei que você não poderia fazer contato usando espelhos, né? Com um navio estrangeiro. Olha, hoje, se eu salvo muito engano, se eu fizer algo nesse sentido, não teria nenhum problema. Mas durante aquele momento era bem complicado eu fazer isso, porque poderia significar uma proteção da pátria. Poderia significar que a minha pátria poderia perder a guerra por algum motivo, né? Beleza? Então o que ele está falando aqui é o seguinte. Imagina que teve a lei temporária. Falou assim, ó, de 1º de janeiro de um ano até 31 de dezembro desse ano, se você fizer tal coisa, é crime. Aí passou, né? Passou aquele período. Aí você não vai ser mais a duração, né, no caso da temporária, ou a circunstância, no caso da excepcional, né? Passou aquilo. Aí eu não vou ser mais punido? Aquilo deixou de ser crime, né? Porque deixou de ser crime naquele período posterior. Concorda que se houvesse isso, seria uma situação de, na prática, não puniria ninguém? Por isso que no caso da lei temporária e na lei excepcional, a gente tem uma qualidade que chama-se ultraatividade. Beleza? A gente tem a retroatividade, a gente tem a extraatividade e a gente tem a ultraatividade. Beleza? Então vamos lá. Isso aí, pessoal, nas outras, mais para frente, a gente vai explicar isso aí com muito mais calma. Beleza? O direito penal estabelece, com fundamento na teoria da atividade, que deve ser analisado todo o desdobramento da ação criminosa para se estabelecer o local do crime. De novo, pessoal, tá vendo como isso cai? Luta. Lugar, atividade. Tempo, atividade. Aqui ele está falando o quê? Teoria da atividade. O local eu uso teoria da atividade? Não, erradíssima. Beleza? Errada. Local é teoria da ubiquidade. Fechamos? Agora a 6. Aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade. Questãozinha interessante de princípios. E aí, eu nunca ouvi falar nesse princípio. Eu não estou lembrando porque é muito princípio para memorizar. Vamos tentar julgar os outros, certo? E aí a gente vê o que acontece aqui. Vamos lá. Olha só. Determina que o juiz analisa as especificidades do fato e do autor do fato durante o processo dosimétrico. Questãozinha um pouco mais interessante. Titular de serviço de notas e registros, né? PJDFT. Nesse caso aqui, pessoal, seria o princípio da individualização da pena. Então, não é o princípio da alteridade. Poderia até ser um outro nome, né? Mas não é, tá? Assevera que a pena não passará da pessoa do condenado. A gente já viu o princípio da intranscendência da pena.
afasta a tipicidade material de fatos criminosos ao definir que não haverá crime sem ofensa significativa ao bem tutelado. Princípio da insignificância, que justamente afasta a tipicidade material, beleza? Então não é esse princípio. Reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz. A gente sabe que tem um princípio que tem uma palavrinha interessante que fala que o direito penal é a última ratio. Tá lembrando desse princípio? Que tem também 2 subprincípios. Aqui, ó, o princípio da intervenção mínima. Então, é o contrário. O direito penal ele não deve abarcar o máximo de bens jurídicos possíveis para promover a paz. Não. É o mínimo de bens possíveis. Aí tem os princípios da subsidiariedade, da fragmentalidade, né? Tem gente que considera como subprincípio, outros como princípio próprio. Beleza? Mas o direito penal, ele não abarca o máximo de bens possíveis. Está vendo como é uma questãozinha? Que se eu falasse para você de outra forma, você entenderia. Mas como ele trouxe dessa forma, às vezes a gente fica meio confuso. Beleza? E a letra E, né? Mas vamos entender que esse seria o princípio da alteridade. Qual é? Assinala que para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros e é proibida a incriminação de atitudes que não exceda o âmbito do próprio autor. Pessoal, é o seguinte, esse princípio é um pouco desconhecido, coloca essas anotações, coloca cria aqui um caderno, tá? Vamos lá. Princípios, vê se eu tenho aqui. ADM princípios. Então, vou criar um caderno aqui, tá? Essa é uma questão interessante, vai servir para revisão. Criar um novo caderno. Penal, princípios. Beleza? Já coloca aqui no meu caderno para revisão depois. Opa. Tá aqui. Maravilha. Ok? Dava para matar essa questão pensando um pouquinho na questão da etimologia. Você já viu de onde vem alter ego? Alter ego, outro eu. Essa palavra alter quer dizer outro, certo? Então, de fato, esse princípio aqui da alteridade, também chamado da lesividade, é basicamente o seguinte, esse nome complicado para dizer uma coisa simples. Não se pode punir por fazer mal a própria pessoa, ele mesmo. Por isso que o suicídio não é punido. Por isso que se eu furtar, por exemplo, se eu danificar esse computador aqui agora, né? Se eu danificar, que seria, em tese, seria um crime de dano. Se eu pegar meu carro, a não ser que eu promova outro tipo de lesão, né? Mas, como regra, aqui em casa, eu pego meu carro e toco fogo e destruo, faço ali o dano. Eu vou ser punido? Não. Porque para um dos princípios do direito tem que ter um dano a outra pessoa. Tem uma discussão aqui, tá? Eu não vou entrar muito na questão dessa discussão, por exemplo, se seria ou não esse princípio, mas, por exemplo, um furto de um filho contra um pai, né? A gente sabe que são, na verdade, escusas absolutórias. Tem gente que vai entender que é crime, dependendo da teoria que você usa, pode ser crime, pode nem ser crime, se a teoria é bipartite, tripartite, né? É quadripartite, se é crime ou não. E a gente tem as escusas absolutórias. Mas talvez a gente possa até entender um pouquinho que, como o patrimônio, por exemplo, desde aqueles elementos lá, né? O próprio Código Penal já traz que no caso de ascendente, descendente, né, tem os casos que não é punido. No caso de não ter violência, tudo aquilo outro, por exemplo, um patrimônio poderia ser considerado como um bem daquela própria família, né? Eu interpreto dessa maneira. Estou trazendo uma inovação aqui nesse sentido, isso não vai cair em questão, beleza? Mas o que interessa aqui, ó? Então, o princípio da alteridade é isso mesmo. Deve colocar em risco ou lesar bem de terceiros e é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor, beleza? Ela. Vamos olhar aqui como que a galera errou essa questão, ó. 40%, certo? Beleza. 7. O Código Penal brasileiro adotou a teoria objetiva pura para a caracterização do crime. Ah, tá. Essa daqui, pessoal, vamos pular ela porque ela não está no nosso edital, beleza? Ela não está no nosso edital. Só olhar aqui. Essa. Tá. A tentativa incruenta ou branca ocorre quando, iniciados os atos executórios, o agente não consegue a consumação do delito
por força alheia à sua vontade, nem atinge o objeto. É isso mesmo, isso é tentativa incruenta ou branca. Tá? Mas isso é um outro assunto. É a letra B. Beleza. Vamos lá. 8. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade do permanente. Pelo amor de Deus. Súmula 711. Item. Essa aqui, ó, molezinha, né? Item certo. Beleza? Por que eu trouxe essa questão? Porque aqui eu quero mostrar para vocês aqui como essas coisas já se repetir. Você vai ver que a partir dessa questão já começa a vir muita repetição. Beleza? Então, se você fizer isso, pessoal, muito, não tem como vir novidade nesse caso, né? O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo o qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão. E o local do crime, aqui é o momento, né? Momento é tempo, né? E o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou a omissão. Eu estou cansado de ver isso, galera. Questãozinha o quê, ó? E 27% de erro. Por quê? Onde é que está o erro aí? Você já tem que ter matado. Só de olhar as palavras-chave você já matou, beleza? Luta. De novo aqui, ó. Luta. Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Ok? Então não é ação ou omissão, beleza? Beleza, vamos lá. 10. Na disposição, tá vendo que tá repetindo, né? Aqui de novo, será que a gente vai conseguir alguma coisa nova? Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Considerando essas informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei excepcional? Não, pessoal. Eu já expliquei um pouquinho para você a respeito da lei temporária e excepcional. Deu exemplo para vocês, até da Copa eu falei, né? Então, essa daqui. Questãozinha tranquila? Vamos olhar aqui? Super tranquila. Não cabe mais considerações aqui. Beleza? Agora aqui a número 11. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação de medida pelo Congresso Nacional. Ele vai tentar te enganar, ele vai tentar inventar, ele vai dizer que é aprovado pelo Congresso. Errada, medida provisória. Como regra, princípio da legalidade, não é medida provisória. Essa é a regra. Tem uma discussão, eu não quero talvez trazer essa discussão para você, para não deixar a coisa mais confusa. Vamos com calma. Vai ter lá na frente outras questões, a gente vai ver isso. Mas só para você ter uma noção, que tem uma discussão, por exemplo, se uma medida provisória poderia ser usada para beneficiar o réu. A regra, se a gente pensar até na Constituição, se a gente pensar até que é competência privativa, né, o direito penal, e também talvez, eu acho que a medida provisória não é a mais adequada mesmo para a questão de direito penal, isso é fato. Contudo, e beleza, temos lá uma medida provisória, mas elementos que de alguma forma beneficiem, né? Então tem uma discussão nisso aí, tem o Supremo envolvido no meio, tem gente de um lado, gente do outro, beleza? Mas o que interessa pra gente aqui é que medida provisória para agravar jamais, beleza? Deixa eu só, pra gente entrar um pouquinho, eu tinha uma questãozinha interessante, ó, eu tô com um problema aqui que não tava, eu salvei aqui nas anotações e tinha uma outra questãozinha que eu trouxe uma questão extra, né, que falava dessa questão da medida provisória. Mas tudo bem, só aqui, o artigo 30, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tem que ser lei em sentido estrito, princípio da reserva legal, beleza? 12. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão porque é proibida, em caráter absoluto, a analogia no direito penal. Seja para criar o tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Galera, já falamos, tá vendo? Se repete, não tem mais como ter coisa nova. O que a gente viu aqui a respeito da analogia? O que a gente viu? Analogia pode beneficiar. Interpretação analógica
pode tanto beneficiar como também prejudicar, beleza? E no caso aqui, ó, vocês já sacaram que tá errada, né? A gente já viu, o concurseiro, pessoal, ele olha palavras, ele já vai seco, né? Isso aí não é assim, não é uma coisa que você ensine, você vai fazendo e você vai pegando essa qualidade, né? Essa forma de fazer questão. Ó. Instituído em lei de distrito, sim. Razão porque é proibida em caráter absoluto a analogia? Caracas, claro que não, claro que não. Beleza? Estatísticas, mas muita gente errou. Beleza? 13. No que tange a aplicação da lei penal, a lei penal nova que diminui a pena contra a ordem tributária não retroage. Errado. Mesmo você sabendo nada da questão de ordem tributária, não me interessa. Eu só sei que uma lei penal que diminui a pena, ela é uma lei penal mais benéfica, então ela retroage. Beleza? A lei penal nova que tipifica penalmente a conduta de deixar de cumprir alguma obrigação fiscal acessória retroage. Olha só, deixar de cumprir alguma obrigação fiscal acessória, nesse caso, é o quê? Ela é maléfica, então ela não retroage. Beleza? Sacou aí? Ok. Letra C. A lei penal nova que torna atípica determinada conduta aplica-se aos fatos anteriores. Até aí. Desde que ainda não decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Opa. Estamos pegando aqui o item de quê? Ó, o que a gente está pegando? A gente está estudando aqui irretroatividade da lei penal. Aqui, ó. Beleza? Estamos pegando esse item. Mesmo transitado em julgado. Se vier uma lei nova que tornou atípico, beleza. Nesse caso, beleza? Estabelece a lei penal nova, que é o abolitio criminis, né? Agora a D aqui, ó. A lei penal nova que estabelece novas hipóteses de extinção de punibilidade não se aplica aos fatos anteriores. Ó, nova hipótese de extinção de punibilidade. Ela é o quê? Ela é maléfica ou benéfica? Ela é benéfica. Então, vai se aplicar ou não aos fatos anteriores? Vou deixar você responder essa. E vamos para a E aqui, ó. A lei penal nova que torna atípica determinada conduta, cessa os efeitos penais da sentença condenatória decorrente dessa prática, ainda que já tenha transitado julgado. Basicamente, ela foi o contrário da C. Então, ó, que é uma outra sacada aqui de concurseiro. Se você tem uma questão que fala o contrário da outra, tem que dar uma... Não é sempre não, né, necessariamente, mas como regra, vai ser uma delas, beleza? Então, se ela torna atípica determinada conduta, certo? Mesmo que tenha transitado em julgado, ela cessa os efeitos da sentença penal condenatória. Beleza? É a letra E. Aqui. Vamos olhar aqui, ó. Relativamente poucos erros, né? Aqui, haver anotações. Beleza? Só trazer esse itemzinho para vocês aqui, pessoal. É interessante falar um pouquinho desse do abolitio criminis, né? Ó, segundo o professor Luiz Flávio Gomes, né? O que é o abolitio criminis? A transformação de um fato típico em atípico. Era uma coisa típica, ou seja, o que é típica? Estava tipificado na lei. Agora não está mais tipificada na lei. Onde determinada conduta antes era crime, perde essa tipicidade em razão de nova lei, também nova lei, ó, só isso aí tem vários princípios. Uma nova lei agora tornou esse fato atípico. É um fato jurídico extinto de punibilidade conforme o artigo 109, né, 109 lá do Código Penal. Cadê o Código Penal aqui? Ok? Extingue-se a punibilidade pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso. Beleza? Ok. Tranquilo? Abolitio crimes é isso. Ok? Ok. 13. Vamos para a nossa última questãozinha aqui. Olha só. De acordo com a doutrina predominante no Brasil, relativamente aos princípios aplicáveis ao direito penal, a assinala correta. Questãozinha interessante. Grande, olha só. Às vezes as questões matam a gente pelo tamanho. Princípio de juiz de direito aqui. Ó.
O princípio da taxatividade ou de mandado de certeza preconiza que a lei penal seja concreta e determinada em seu conteúdo, sendo vedados os tipos penais abertos. Por que a A está errado? Por que a A está errada? Porque existe a possibilidade das normas penais em branco, certo? Normas penais em branco. Revisão rápida, o que é normas penais em branco? É quando a lei ela faculta a possibilidade de um outro normativo trazer a definição do que é aquilo. Por exemplo, os casos mais comuns, a questão do funcionário público e a questão do drogas, né? Que fala que quais são os crimes relativos a drogas, mas o que definir o que é droga tem um outro normativo, que é uma portaria do Ministério da Saúde, beleza? Essas são normas penais em branco. Então, olha só. Então, a lei não é vedado o tipo penais abertos, como são as leis penais em branco, beleza? O princípio da bagatela imprópria implica a tipicidade material de condutas causadoras de danos ou de perigos ínfimos. Pessoal, o princípio da bagatela, o princípio da insignificância, eu tenho dois tipos. Como regra, eu tenho o princípio da insignificância, o princípio da bagatela própria. Esse princípio, ele retira a tipicidade material, certo? Ou seja, no conteúdo, na lei, aquilo continua sendo crime. Então, por exemplo, quando eu faço um furto por exemplo, de uma caixa de bombom numa padaria, num mercado, se eu for pegar lá o que é furto na descrição da lei, a tipicidade formal, tá lá. Eu não consigo retirar aquilo. Contudo, quando eu olho outros elementos, quando eu retiro a tipicidade material. Peraí, mas é ínfimo, né? Essa seria a bagatela própria. Contudo, a bagatela imprópria, ele continua sendo crime. Eu tenho todos os elementos do tipo penal. Contudo, o julgador ele vai analisar o seguinte. Peraí, tudo bem, é crime, mas será que é interessante essa pessoa ter aplicação da pena? Isso se chama bagatela imprópria. Tá aqui, ó. Ele não exclui a tipicidade do crime. Ele reconhece a existência de um fato típico, antijurídico e culpável, né? Os elementos lá. Ele apenas afasta a aplicação da pena, porque ele entende que é desnecessário, certo? Ele afasta a materialidade do delito. O que afasta a materialidade do delito é a bagatela própria. Contudo, um detalhezinho aqui interessante, tá, pessoal? No geral, a gente tem que ficar de olho como é que tem sido isso, tem que ficar de olho em julgados de tribunais e tudo, mas como regra, o que a gente vê até hoje é que tem decisões, mas os tribunais superiores costumam não aceitar, a doutrina também costuma não aceitar muito a questão dessa bagatela imprópria, beleza? O princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutele uma pequena fração dos bens jurídicos protegidos. Opa! Esse não é o princípio da subsidiariedade. Qual princípio é esse, galera? Consegue ver? Vamos pegar palavras, ó. Pequena fração de bens jurídicos protegidos. Esse seria o princípio da fragmentalidade, beleza? Ok. O princípio da ofensividade, segundo o qual não há crime sem lesão efetiva ou concreta ao bem jurídico tutelado, não permite que o ordenamento jurídico preveja crimes de perigo abstrato. Errado. A gente tem sido criado muitos crimes de perigo abstrato. Tá? Por exemplo, dirigir embriagado ao volante. Em tese não, é um crime de perigo abstrato, certo? Porque você dirige, não está efetivamente lesando, né, o bem jurídico, mas potencialmente você está. A gente já teve essa discussão em outras questões lá em cima, beleza? Então está errado por isso. Porque sim, há a possibilidade de crime de perigo abstrato, beleza? O princípio da adequação social serve de parâmetro ao legislador, que deve buscar afastar a tipificação criminal de condutas consideradas socialmente adequadas. Uma maneira interessante de falar, princípio da adequação social, o grande exemplo que a gente coloca, são aqueles casos que, se você for pegar a tipificação na lei, eu tenho um tipo penal. Por exemplo, tatuagem, a mãe que fura a orelha, né? Seria uma lesão corporal. Contudo, existe o quê? Uma adequação social. Seria bem absurdo a gente punir isso, né? Já existe uma adequação social. Então, esse princípio ele serve sim de parâmetro ao legislador, né? Então, ele deve afastar a tipificação criminal de condutas consideradas totalmente adequadas socialmente, né? Então, essa daqui. Essa questão, vocês acham que muita gente errou? Ó, assim, galera, ó.
Mesmo sendo bem distribuída, mas temos aqui 41% de erro. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula, certo? Esperem mais aí. Espero que vocês tenham gostado dessa forma. Convido vocês a continuar fazendo mais e mais questões, utilizando essa forma de pensar e fazendo mais e mais questões. Deixem de fazer aulas, vão para a questão. Sentem a bunda na cadeira, vocês não precisam de mais ninguém, vocês precisam de vocês mesmos agora, beleza? Vocês mesmos estudando sozinhos, beleza? Então é isso aí, até a próxima.